Imagine se você pudesse vencer qualquer conflito da vida antes mesmo dele começar. Parece impossível? Não para quem entende o verdadeiro poder da estratégia. No mundo dos negócios, nos relacionamentos ou até em uma simples discussão do dia a dia, a vitória não é de quem grita mais alto, mas de quem conhece a si mesmo e ao seu inimigo. Essa é a primeira lição de A Arte da Guerra que poucos aplicam, mas que muda tudo. Já parou para pensar quantas vezes você foi derrotado não por falta de força, mas por desconhecer suas próprias fraquezas? Ou pior, por subestimar quem estava do outro lado, quando você sabe exatamente do que é capaz. E também o que está enfrentando. Você não entra em uma batalha às cegas. Você entra para vencer. Essa dica pode parecer filosófica, mas é prática. Antes de agir, se observe. Antes de reagir, estude o outro. E se você quer aprender como transformar isso em vitória todos os dias, continue comigo até o fim, porque o que vem nas próximas dicas vai mudar sua forma de pensar. Muita gente acha que vencer na vida é questão de força, sorte ou talento. Mas a verdade é que quem realmente se destaca não é o mais forte, é o mais estratégico. Sun Tzu ensina que a vitória pertence àquele que sabe quando lutar e quando não lutar. E essa lição vale ouro quando aplicada no dia a dia. Quantas vezes você já viu alguém agir por impulso e depois se arrepender amargamente? Gente que aceita uma discussão desnecessária, entra em um negócio sem analisar, ou toma uma decisão só para provar um ponto, e depois paga caro por isso. Isso acontece porque a maioria vive no automático, sem parar para pensar antes de agir. Mas quem planeja, observa, calcula e só então toma a atitude, chega muito mais longe, com menos desgaste. Imagine que você quer crescer profissionalmente. Em vez de só trabalhar mais horas e se esgotar, por que não parar para observar o que realmente é valorizado na sua empresa? Que habilidades são notadas? Quais oportunidades estão passando despercebidas? Às vezes, uma conversa certa no momento certo vale mais do que meses de esforço solitário. O mesmo vale para finanças. Não adianta só economizar. Você precisa entender como o dinheiro funciona, onde investir, qual o momento de arriscar e quando recuar. Estratégia é tudo. Outro exemplo prático. Em um relacionamento, seja amoroso ou familiar, quantas brigas poderiam ser evitadas se antes de falar você pensasse: qual é o resultado que eu quero com essa conversa? Planejar antes de agir não é manipulação, é sabedoria. É você usar a razão para não ser arrastado pelas emoções. E aqui vai um ponto-chave. A maioria das pessoas age para aliviar o desconforto do agora, mesmo que isso traga prejuízos depois. Mas os estratégicos suportam o desconforto momentâneo porque estão mirando um resultado maior. Eles sabem que, às vezes, esperar é a ação mais poderosa, que recuar pode ser uma forma de avançar com mais força depois. Sun Tzu diria: não entre numa guerra sem conhecer o campo de batalha. E o campo de batalha da vida exige visão, paciência e cálculo. Não se trata de ser frio, trata-se de ser inteligente. Então, antes de tomar sua próxima decisão importante, pare, respire, observe e trace seu plano. Porque quem planeja vence com menos esforço. E quem age só por impulso acaba virando peão no jogo de alguém mais estratégico. Sabe qual é a maior vitória que você pode ter na vida? Vencer sem precisar lutar. Essa é uma das frases mais impactantes de Sun Tzu e ela vai contra tudo o que nos ensinaram sobre confronto. A sociedade prega que quem grita mais, vence. Que quem impõe autoridade, domina. Mas a verdadeira genialidade está em evitar o conflito quando ele não é necessário e ainda sair por cima. No seu dia a dia, isso significa aprender a escolher suas batalhas com sabedoria. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação precisa de reação. Às vezes, o silêncio é mais poderoso que 1000 argumentos. Usar inteligência emocional para contornar situações, antecipar problemas e desarmar tensões é uma arma que poucos dominam, mas que funciona. O segredo está em entender que a vitória não é apenas impor sua vontade, mas conquistar o resultado sem se desgastar. Quem aprende a vencer sem lutar, economiza energia,
ganha respeito e se posiciona como alguém que está sempre um passo à frente. Você já percebeu como a vida é imprevisível? Hoje você tem segurança, amanhã tudo muda. Uma promoção inesperada, uma demissão repentina, uma crise financeira, uma oportunidade que aparece do nada. A grande lição de Sun Tzu nesse ponto é simples. Quem não sabe se adaptar, perde. Ele diz que a água molda seu curso, conforme o terreno. E assim, deve ser o estrategista. Adaptar-se não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. No mundo moderno, isso se aplica em absolutamente tudo. Não é mais suficiente ser bom em algo. Você precisa ser flexível. Precisa aprender rápido, mudar a rota quando necessário e não se apegar a um único jeito de fazer as coisas. Na prática, pense em alguém que sempre trabalhou com um único tipo de serviço e, de repente, a tecnologia muda tudo. Quem se recusa a aprender algo novo, fica para trás. Mas quem se adapta, quem estuda, se reinventa, muda o jogo, esse sobrevive e ainda prospera. A pandemia foi um exemplo brutal disso. Quem soube se adaptar ao digital, ao remoto, à nova realidade, continuou crescendo. Quem ficou preso ao antigo normal, afundou. Isso vale para carreira, relacionamentos, saúde emocional e até para planos pessoais. O mundo está em constante mudança e você também precisa estar. Outro exemplo claro, imagine que você está num relacionamento onde as circunstâncias mudaram. Pode ser um filho que nasceu, uma mudança de cidade, um problema financeiro. Se você tentar manter tudo como antes, vai criar frustração. Mas se aprender a conversar, a entender o novo momento e se ajustar, o vínculo se fortalece. Adaptação é isso. É ter a humildade de dizer, isso não funciona mais assim, então vamos fazer de outro jeito. No campo pessoal, talvez você tenha planos que simplesmente não estão dando certo. Em vez de insistir cegamente, que tal parar e perguntar, será que existe uma outra forma? Um outro caminho? Às vezes o plano precisa mudar, não o sonho. Mas só enxerga isso quem está disposto a ser flexível. Quem não é moldado pelo orgulho, mas pelo propósito. Sun Tzu sabia que em guerra, vencer não é só ter armas, mas saber quando e como usá-las. E muitas vezes isso exige mudar a estratégia no meio da batalha. No jogo da vida, não vença por teimosia. Vença por inteligência. Seja como a água, forte o suficiente para mover montanhas, mas flexível o bastante para contornar qualquer obstáculo. Informação é poder. E Sun Tzu sabia disso muito antes da era da internet. Ele dizia que todo bom estrategista vence por antecipação. E isso só é possível quando você observa mais do que fala. No mundo real, isso significa que nem todo mundo precisa saber dos seus planos, seus ganhos, seus passos. Quanto menos você expõe, mais difícil é para alguém te atingir. Enquanto os outros falam demais, você aprende em silêncio. E quando fala, já está 3 passos à frente. Observe seu ambiente. Estude o comportamento das pessoas ao seu redor. Entenda as intenções por trás das palavras. Às vezes, um silêncio bem posicionado é mais letal que uma acusação direta. E mais, controle o que você compartilha. Quem se abre demais se torna previsível. E quem é previsível perde o controle do jogo. Faça da sua mente um cofre. Deixe que os outros pensem que sabem o que você vai fazer. E quando perceberem, já será tarde demais. Informação guardada é proteção. Informação certa usada na hora certa é vitória. Antes de entrar em qualquer batalha, seja uma reunião importante, uma conversa delicada ou uma grande decisão de vida, a pergunta que você precisa fazer é: eu estou no terreno certo para vencer? Sun Tzu ensina que o posicionamento é a base da vitória. E o que isso significa na prática? Que não basta ter talento, coragem ou conhecimento. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com a estrutura certa para agir. Ir para o combate despreparado é meio caminho andado para o fracasso. Pense em alguém que quer pedir um aumento no trabalho. Ele pode merecer, pode até ter bons argumentos, mas se escolhe o momento errado, quando o chefe está irritado, sobrecarregado ou diante de um corte de custos, a chance de conseguir é quase nula. Agora, se ele observa o ambiente, entende o cenário da empresa, escolhe o momento certo,
Se prepara com dados e chega com uma postura firme e estratégica, a chance de sucesso dispara. Isso é posicionamento. Não é sobre sorte, é sobre leitura de contexto. Outro exemplo claro, empreender. Quantas pessoas têm ideias incríveis, mas falham porque lançam no momento errado, no público errado ou sem entender o mercado? Posicionar-se é entender onde seu esforço vai gerar mais resultado com menos desgaste. É saber onde você tem vantagem e onde está vulnerável. Sun Tzu nunca mandaria um exército entrar em terreno elevado ocupado pelo inimigo. E você também não deveria entrar em embates sem vantagem emocional, estrutural ou estratégica. Posicionamento também é saber o que esperar de cada ambiente. Você pode ser uma pessoa criativa, mas se está cercado de quem não valoriza isso, vai se sentir sufocado. Pode ter uma visão de futuro, mas se vive entre pessoas que só pensam no agora, vai parecer estranho. Posicione-se em ambientes que alimentam sua visão, que fortalecem seus valores, que te desafiam a crescer. E mais, nem sempre posicionar-se bem é se mostrar. Às vezes é justamente o contrário. É esperar, ficar em silêncio, analisar, deixar que o tempo revele as fraquezas dos outros antes de agir. A vantagem não está só em agir primeiro, mas em agir certo. Isso só acontece quando você domina o terreno antes da batalha começar. Então, antes da sua próxima decisão importante, pare e se pergunte: estou posicionado da forma certa? Tenho vantagem ou estou me expondo desnecessariamente? Se a resposta for ainda não, talvez seja melhor recuar. Se preparar e esperar o momento certo, porque na vida, como na guerra, quem domina o terreno domina o resultado. Você pode ter talento, visão e até oportunidades, mas se não tiver disciplina, tudo isso vai escorrer pelos seus dedos. Sun Tzu afirma que a disciplina é o alicerce de qualquer exército vitorioso. E a mesma lógica vale para a sua vida. Sabe por quê? Porque enquanto o talento brilha de vez em quando, a disciplina aparece todos os dias. É ela que te faz continuar quando a motivação desaparece. É ela que transforma uma meta em conquista. Disciplina é o que separa quem sonha de quem realiza. Na prática, isso significa que não importa quão inteligente você é, se você não age com constância. Um plano bem feito só funciona se for executado diariamente. Ler um livro hoje e largar amanhã não vai mudar sua vida. Economizar num mês e gastar sem controle no outro não vai te enriquecer. Ir à academia por uma semana e parar na segunda não vai te dar saúde. E sabe o mais interessante? Os maiores vencedores não são os que fazem grandes coisas de vez em quando, mas os que fazem o básico todos os dias sem falhar. Sun Tzu conduzia seus soldados com padrões rígidos. Ele sabia que em campo de batalha, um erro mínimo podia ser fatal. E no seu dia a dia, erros pequenos e repetidos também acumulam prejuízos. A procrastinação de hoje vira arrependimento amanhã. A desculpa que você se dá hoje se repete amanhã e vira rotina. Mas o oposto também é verdade. Um pequeno hábito positivo hoje, repetido por semanas, meses e anos, constrói resultados gigantescos. Se você quer construir algo duradouro, seja sucesso financeiro, um corpo saudável, um relacionamento forte, uma carreira respeitada, você precisa de disciplina, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não dá vontade, mesmo quando parece que não está funcionando, porque a disciplina é cega para o resultado momentâneo, mas fiel ao destino final. Ela não precisa de aplausos, só de repetição. Lembre-se, o guerreiro disciplinado vence até o oponente mais talentoso que vive no improviso. Porque quem treina todos os dias, quem ajusta suas estratégias com consistência, quem não abandona o campo de batalha, mesmo quando está difícil, esse sim está condenado ao sucesso, não pela sorte, mas pela construção diária. Então, se você quer realmente viver uma vida de conquistas, comece onde está com o que tem e seja disciplinado com pequenas ações. Porque, como diz o próprio Sun Tzu, a vitória é reservada àqueles que estão dispostos a pagar o preço. E esse preço se chama constância.